Página 93 é a interpretação do Antigo Testamento. O próprio nome Antigo Testamento, pelo qual se tornaram conhecidos os primeiros 39 livros da Bíblia, deveria nos alertar para a necessidade de cuidado que precisamos ter para interpretá-los. O fato de que foram escritos durante o período em que a Antiga Aliança estava em vigor sugere que nós, que vivemos sobre as condições da Nova Aliança, vamos vê-los em uma nova luz, admitindo que se espere uma atitude de fé, como também atenção especial ao sentido gramatical, à forma literária e ao pano de fundo histórico. Será que há outras exigências para uma compreensão cristã do Antigo Testamento? É óbvio que o Novo Testamento tem muita coisa a dizer que vai influenciar diretamente esta questão. Por exemplo, ninguém que assimilou o ensino do Novo Testamento em geral, e Gálatas e Hebreus em particular, está propenso a seguir as instruções exatas dadas no Antigo Testamento acerca da prática da circuncisão. Como então devemos entender estas instruções? Será que elas contêm algum significado para o cristão ou agora são supérfluas? E o que dizer do restante do Antigo Testamento? Alguns, como Marcião, do século II, rejeitam completamente o Antigo Testamento e geralmente foram denunciados pela Igreja como hereges. Outros destacam a paridade dos dois testamentos dentro da unidade da revelação divina, com base no argumento de que a nova aliança não é nada mais que uma modificação da antiga e que as duas vieram do mesmo Deus. Muitos têm concordado em que há um elemento de continuidade, mas têm visto isso em termos de o Antigo Testamento ser uma preparação histórica e teológica para o Novo Testamento destes alguns. O Kuhlman e a Richardson destacam a tese de que o Antigo Testamento registra os atos poderosos de Deus da história da salvação. Talvez haja uma ênfase crescente no relacionamento entre os testamentos em termos de promessa e cumprimento. Até a Anson defende que o fato de ligação é a revelação do caráter de Deus. É algo muito comum entre os intérpretes do Antigo Testamento olhar além do significado literal do texto, com o intuito de encontrar uma interpretação que possa ser harmonizada com a revelação do Novo Testamento. A história da interpretação do Antigo Testamento até os tempos modernos, consiste, em grande parte, na discussão da legitimidade desse método alegórico de interpretação e nas tentativas de descobrir princípios orientadores e controladores do seu uso. Esse artigo vai tomar a forma de uma breve análise histórica, começando com a maneira em que os autores do Novo Testamento usaram o Antigo Testamento e continuando com a história da interpretação do Antigo Testamento na Igreja Primitiva, no período medieval, na Reforma e em tempos modernos. A conclusão vai sugerir algumas formas de abordagem da tarefa de interpretar o Antigo Testamento hoje. Primeiro, a interpretação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Um estudo mais amplo do uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento pode ser encontrado em A New Testament Commentary, mas alguma coisa, mesmo que breve, precisa ser dita aqui acerca dos métodos exegéticos usados pelos autores do Novo Testamento. O nosso Antigo Testamento era a Bíblia da Igreja Primitiva, Lucas 24:44, 2 Timóteo 3:15. Os autores do Novo Testamento dependiam fortemente do Antigo Testamento, e o número de citações, sem falar em alusões, é enorme. R.N. Longenecker destaca que as referências explícitas ao Antigo Testamento estão concentradas nos livros do Novo Testamento que foram endereçados ao público de pano de fundo judaico. Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Edmonds, 1975, página 210. Mas os escritos do Novo Testamento, como em
como um todo, estão permeados de alusões ao Antigo Testamento de um tipo ou de outro, até mesmo o discurso de Paulo ao Areópago, Atos 17:22, continha algumas. Os métodos usados pelos autores do Novo Testamento para interpretar passagens do Antigo Testamento nos fornecem um valioso ponto de partida, mas não o ponto de chegada de nossa busca de métodos exegéticos de lidar com o Antigo Testamento, pois deve ser dito logo que os autores do Novo Testamento ocupavam uma posição singular que os distinguia tanto dos exegetas judeus contemporâneos como dos exegetas cristãos subsequentes. Como os autores do Antigo Testamento, eles eram profetas e estavam profundamente conscientes de estar no meio da suprema manifestação da história do julgamento e da misericórdia de Deus. Isso lhes deu não somente um tipo de afinidade com os autores do Antigo Testamento, mas também uma comunhão de tema. Ao contrário de exegetas judeus, que estavam em geral conscientes da ausência de qualquer voz profética, e diferentemente de exegetas cristãos posteriores aos quais o Espírito Santo foi dado para iluminar as páginas sagradas no sentido de 1 Coríntios 2, 12 e 13, os autores do Novo Testamento, como os do Antigo Testamento, foram diretamente inspirados pelo Espírito Santo, que tinha sido dado a eles com esse propósito. João 16, 13. A sua experiência singular da presença viva de Jesus por meio do Espírito foi, portanto, o fator determinante na sua exegese do Antigo Testamento. As suas interpretações do Antigo Testamento constituem parte da agora completa revelação da Escritura. Não podemos pressupor, portanto, que os métodos exegéticos que eles usaram são necessariamente os mais apropriados para o nosso uso hoje. Para entender estes métodos, será útil destacar algumas de suas preposições básicas e indicar como elas influenciaram a exegese deles. O conceito de solidariedade coletiva, que transcende a distinção entre o indivíduo e o grupo ao qual ele pertence, possibilitava aos autores do Antigo Testamento transferir sem nenhum sentimento de incongruência o que foi dito no Antigo Testamento acerca do povo de Israel e aplicar isso a um membro individual daquele povo, o Messias. Há também a pressuposição da correspondência na história. Isso vai além de meras analogias e ilustrações. Isso significa que, embutidos na história por intenção divina, ocorreram eventos que em alguns aspectos reproduzem eventos interiores e, portanto, podem ser interpretados tipologicamente. Assim, por exemplo, o êxodo do tempo de Moisés foi seguido de mais um êxodo, o retorno do cativeiro, e mais outro, a salvação pela redenção do pecado. Nessa mesma linha, Cristo foi considerado mais um cordeiro pascal, 1 Coríntios 5:7. Outra pressuposição dos autores do Novo Testamento é o cumprimento escatológico. Isso significa a convicção de que a era messiânica foi iniciada, embora ainda espere o seu cumprimento final, e por isso é legítimo aplicar a Jesus as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Um exemplo final é a crença na presença messiânica, que significa não somente que o Antigo Testamento poderia ser interpretado cristocentricamente, mas também, como vimos, que a comunidade messiânica era um fenômeno profético. Os métodos exegéticos usados de fato pelos autores do Novo Testamento inclui a nada complicada exegese literal, assim como Jesus enfrentou o diabo usando Deuteronômio 6:13, 6:16 e 8:3, no seu sentido simples, direto e literal. Assim, Tiago 5:17-18, por exemplo, usou a oração clássica de Elias como um exemplo a ser seguido, e Hebreus 12:16 citou o desprezo de Esaú pelo seu direito de filho mais velho como uma atitude a ser evitada. Na sua exegese do Antigo Testamento, os autores do Novo Testamento empregaram uma série de métodos exegéticos judaicos do seu tempo, assim como Jesus fizera. Assim como os rabinos, eles parecem não considerar necessário sempre citar o texto literalmente. É verdade que às vezes eles usam a sua própria versão grega do original hebraico, ou talvez sigam o texto de uma versão existente diferente da Septuaginta,
mas a probabilidade maior é que a razão da sua falta de preocupação com o que nós chamaríamos de precisão surgiu do fato de que a correspondência verbal exata com o texto citado não era considerada tão importante quanto é hoje. Até mesmo hoje, os eruditos mais minuciosos e cuidadosos ocasionalmente lançam mão de paráfrases. De tempos em tempos, como em Romanos 10:6, os autores do Novo Testamento utilizaram a forma Pesher de fazer comentários de uma série de textos do Antigo Testamento. Com frequência, eles fizeram uso de diversos artifícios midráticos. Assim, por exemplo, Paulo usou o método da analogia, a interpretação do significado de uma palavra em uma passagem do Antigo Testamento, segundo o seu significado em outra, como em Romanos 4:1-12, e o argumento do menor para o maior, como em Romanos 5:15. Ele também usou temas prediletos aos rabinos, 1 Coríntios 10:1, e estava completamente preparado para argumentar ad hominem, Gálatas 3:19-20. Os autores do Novo Testamento, obviamente, interpretavam muitas passagens do Antigo Testamento como simples profecia. A interpretação tipológica que observava a recorrência de padrões na história sagrada pode ser encontrada amplamente no Novo Testamento, 1 Coríntios 5:7, mas a exceção em que os autores do Novo Testamento interpretavam as passagens do Antigo Testamento de forma alegórica é muito debatida. Se em que medida o Novo Testamento traz à tona significados ocultos do Antigo Testamento é incerto. 1 aos Coríntios 9:9 e 10 e Gálatas 4:24 parecem exemplos claros de interpretação alegórica, mas pode-se argumentar que a primeira passagem não é nada mais do que exegese alegórica moderada, e que a segunda pode bem representar uma forma exagerada de interpretação alegórica da Palestina, que foi causada por um debate polêmico e que é fortemente circunstancial, e ad hominem. A.T. Hanson argumenta que Paulo somente se aproxima dos limites da alegoria quando ele permite que a tipologia se torne muito complicada ou quando ele está se referindo a um texto muito conhecido sem refletir muito acerca de suas implicações exegéticas. Podemos concluir com C.K. Barrett, que admite a existência de uma medida de interpretação alegórica do Novo Testamento, que a forma característica em que o Novo Testamento avalia o Antigo Testamento vê nele uma combinação de tipologia e profecia. O princípio regulador que controlava o uso que faziam do Antigo Testamento era indubitavelmente a conformidade com que eles conheciam da vida e dos ensinos de Jesus Cristo, especialmente a atitude dele em relação ao Antigo Testamento, Mateus 5:17, Lucas 10:26, Atos 1:3. Nele assevera Longinecker, eles testemunharam uma forma criativa de tratar as Escrituras, que se tornou para eles tanto a fonte de sua compreensão quanto o paradigma, modelo de sua própria exegese do Antigo Testamento. Antes de deixar para trás essa parte do tópico, podemos perguntar ainda quais eram os propósitos específicos pelos quais os autores do Novo Testamento recorriam ao Antigo Testamento. Em primeiro lugar, este era o propósito mais importante. Eles estavam preocupados em mostrar que o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus tinham sido preditos pelo Antigo Testamento. Isso é especialmente claro em Mateus, 1 Coríntios 15:3, Atos 2:16. Em outras palavras, eles estavam preocupados em relacionar o Antigo Testamento com a nova situação criada pelo advento do Messias de uma forma e com um propósito muito diferente daquilo que o judaísmo da época imaginava. Eles também usaram o Antigo Testamento para estabelecer normas de comportamento para a comunidade cristã. Assim como Jesus recorreu a Gênesis 1:27 e 2:24, quando deu o seu parecer acerca do divórcio, de igual modo, Tiago usou Amós 9:11 para justificar a admissão dos gentios na igreja cristã em pé de igualdade com os judeus. Atos 15:16-18. E Paulo aplicou um texto do Antigo Testamento após outro
a questões de conduta cristã. Efésios 4:25 fornece vários exemplos. Uma coisa que os autores do Novo Testamento não fizeram de forma significativa foi anteceder alguns exegetas cristãos posteriores ao importar ideias completamente estranhas à sua compreensão do Antigo Testamento. Embora tenha sido alegado por alguns eruditos que, por exemplo, os autores de João e Hebreus tomaram emprestadas muitas de suas percepções do pensamento platônico, isso está longe de ser provado. C.K. Barrett, sem dúvida, está certo quando diz: os intérpretes do Novo Testamento em geral agem dentro do mesmo quadro geral de pensamento do próprio Antigo Testamento. 2. A interpretação do Antigo Testamento na Igreja Primitiva. Em termos gerais, seria correto dizer que os primeiros séculos da história cristã testemunharam o uso crescente dos métodos tipológico e alegórico de interpretação do Antigo Testamento. Isso resultou, em primeiro lugar, no ponto de vista de que referências a Cristo e à Igreja podiam ser encontradas em todas as partes do Antigo Testamento. Agostinho seria o que iria desenvolver as implicações disso mais tarde. Mas já no final do século I, Clemente de Roma encontrou bispos e diáconos em Isaías 60:17. As necessidades apologéticas aprofundaram essa convicção e conduziram ao uso mais amplo do método alegórico. Em primeiro lugar, o repúdio da interpretação cristã do Antigo Testamento por parte dos judeus destacou o significado literal. Em segundo, o herege Marcião, do século II, rejeitou o Antigo Testamento por completo, em virtude dos problemas morais e teológicos que ele apresentava. A sua obra Antítese ressaltou as contradições entre o Antigo e o Novo Testamento que a interpretação literal deste último suscitava na sua mente. A oposição a esses adversários do cristianismo ortodoxo contribuíram para o uso crescente dos métodos tipológico e alegórico. Já no final do século I ou no começo do século II, a Epístola de Barnabé chegou a ponto de negar que as partes do Antigo Testamento tivessem alguma vez a intenção de ser compreendidas literalmente. Por exemplo, o tabu acerca de comer carne de porco tivera o propósito de proibir a associação com pessoas porcas. Além disso, Irineu, ao reagir contra Marcião e escrever no final do século II, viu uma correspondência tipológica não somente entre Adão e Cristo, mas também entre Eva e Maria, e entre a árvore no Jardim do Éden e a cruz no Calvário. Com a conversão ao cristianismo de homens conhecedores do pensamento grego, o surgimento de apologetas cristãos zelosos em transmitir a fé a seus contemporâneos de forma significativa, encontramos evidências de mais um incentivo para se adotar a abordagem tipológica da alegoria do Antigo Testamento. Aí havia homens que, por motivos evangélicos, estavam dispostos a transpor o Antigo Testamento do seu original hebraico para o idioma grego da época, tornando-o assim inteligível e aceitável. Assim esperavam ao mundo de fala grega. O principal entre eles foi Orígenes, de quem R.P.C. Hanson diz: ele deu um toque de mestre ao que então não tinha sido nada mais do que o exercício de amadores. Orígenes transformou em fina arte a abordagem de seu antecessor na escola catequética de Alexandria, Clemente, e como ele foi influenciado fortemente pelos métodos de Filon, o judeu de Alexandria que havia tentado conciliar as escrituras com a filosofia grega. Pelo método da interpretação alegórica, pode-se dizer que o pensamento de Orígenes teve início em dois pontos fixos. Ele cria que nada na escritura era supérfluo, sem significado ou benefício. Propôs-se a encontrar na escritura algumas ideias contemporâneas que ele cria serem verdadeiras, mesmo que não pudesse encontrá-las na superfície da Bíblia. Com relação a isso, R.P.C. Hanson chegou a dizer que ele estava se empenhando conscientemente em conciliar o texto da Bíblia com a filosofia contemporânea e se via obrigado a encontrar na Bíblia, de uma forma ou de outra, as suas especulações filosóficas. Página 362, confira a página 214.
Do nosso ponto de vista atual, deveríamos acrescentar que o uso que Orígenes fez da alegorização lhe permitiu encontrar significado no Antigo Testamento. No nível mais profundo, os dois testamentos não são dois mais um, pois, como Orígenes disse no seu comentário de Números, para nós que entendemos o Antigo Testamento e expomos espiritualmente e com o significado do Evangelho, ele sempre é novo. Orígenes declara ser capaz de encontrar três níveis de significado na Escritura: o significado literal, o moral e o espiritual, e fez analogia com a natureza tripartite do homem, como ele a entendia, corpo, alma e espírito. O significado literal, Orígenes associava com exegetas judaizantes, literalistas, ignorantes e pessoas simples em geral, embora admitisse que, em geral, esse significado pode ser útil se for mantido em posição secundária. Muito ocasionalmente, Orígenes se negava a acrescentar algo ao significado literal de um texto. Se o fazia, era tão somente para encontrar as pessoas a estudar a Bíblia e encontrar algo de valor. Às vezes ele declara que o sentido literal de uma passagem não poderia incorporar a intenção de ser levado a sério. Tem de ser alegorizado. Assim, por exemplo, Orígenes se negou a acreditar que deveríamos interpretar literalmente o relato de Deus caminhando no jardim, já que isso é algo que nunca poderia ter acontecido literalmente, visto que Deus é Espírito. Além disso, Orígenes esvaziou de significado literal decretos da lei que ele considerava irracionais. A proibição de comer o milhafre, Levíticos 11:14, pois quem iria querer, ou impossíveis, a ordem de comer a ovelha montês, Deuteronômio 14:5, um animal que ele considerava inexistente. Como resposta à pergunta de por que coisas desse tipo estavam no texto, Orígenes afirmou que tinham sido colocadas ali intencionalmente por Deus para servir ao mesmo propósito que as pedras de tropeço. A fé encontradas na criação, estimular a investigação e conduzir à descoberta de verdades espirituais por meio do método da interpretação alegórica. Orígenes raramente usou o significado moral das escrituras nos seus comentários. O sentido moral é constituído de ensinos éticos ou psicológicos que não são especificamente cristãos na sua natureza e geralmente são absorvidos pelo terceiro nível de significado espiritual. O próprio Orígenes descreveu isso como uma tentativa de descobrir o cumprimento de tipos e das sombras das coisas celestiais que estavam por vir e a defendeu com base no fato de que Paulo usou esse método em Gálatas 4 e o defendeu com mais intensidade em 1 Coríntios 10:11, Colossenses 2:16-17, a despeito da enunciação de vários princípios que regulamentariam a interpretação alegórica. O uso que Orígenes fez da alegoria viola todas as regras e é insondavelmente subjetivo. R.P.C. Hanson, página 245. Genealogias, números e palavras específicas fornecem solo fértil para a capacidade alegorizadora de Orígenes. Por exemplo, ele entendia que a palavra cavalo geralmente significava voz, nuvem, santos, fonte, o ensino da Bíblia, fermento, ensino e assim por diante. Eu vou voltar, por exemplo, ele entendia que a palavra cavalo geralmente significava voz, nuvens, santos, fonte, o ensino da Bíblia, fermento, ensino e assim por diante. Às vezes Orígenes descobria diferentes níveis de significado alegórico. Assim ele encontrou no incidente de Jeremias na casa do oleiro, Jeremias 18:12, referências não somente à ressurreição do corpo, mas também à reunião de cristãos e judeus na igreja. R.P.C. Hanson, página 246. É difícil resistir à conclusão de que a interpretação que Orígenes fazia do Antigo Testamento era arbitrária, até mesmo arrogante, apesar de sua alegada dependência da direção do Espírito Santo.
Uma influência delimitadora de sua inventividade espiritual era a sua lealdade à regra de fé da Igreja. A compreensão do que havia sido crido tradicionalmente pela Igreja, um tipo de essência do que a Igreja havia considerado tradicionalmente o significado principal da revelação bíblica. Ocasionalmente, no entanto, Orígenes estava disposto a ignorar e até a contradizer isto. Podemos concluir então que com R.P.C. Hanson que o que vemos em Orígenes é uma interação entre a Bíblia, a interpretação que a Igreja faz da Bíblia e as percepções do próprio erudito individual. Apesar da popularidade do método de interpretação alegórica do Antigo Testamento, alguns autores do início da Igreja cristã no Ocidente, como Tertuliano e Cipriano, fizeram pouco uso dele, mas uma escola de pensamento surgiu no Oriente, a escola de Antioquia, que era muito cautelosa com o método. Teodoro, bispo de Mopsuestia, 392-428, é um representante de Antioquia. Ele rejeitou frontalmente toda interpretação alegórica, que inclusive a negação do significado literal de um texto, insistia que a alegorização aceitável, como usada por Paulo em Gálatas 4, precisava incluir a comparação entre os eventos reais do passado com outros no presente. Esse tipo de interpretação alegórica, denominada mais apropriadamente de tipologia, é aceitável somente se o tipo mostra uma semelhança real em sua natureza e efeitos com aquilo que significa. Assim, por exemplo, o sangue do Cordeiro Pascal é um tipo de sangue da Nova Aliança. Outra salvaguarda que Teodoro usava contra a alegorização fantasiosa era o seu princípio segundo o qual o exegeta tem liberdade de ir além do uso que o Novo Testamento faz no Antigo Testamento somente se o texto do Antigo Testamento expressa seu significado imediato de forma hiperbólica. A fraseologia vai além do que a referência imediata parece exigir. Se Teodoro coloca restrições tão severas ao uso do método alegórico, como então ele relaciona o Antigo com o Novo Testamento, principalmente ao considerar o Antigo Testamento um desenvolvimento histórico que se desenrola como um pano de fundo para a nova intervenção de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Teodoro destacava a diferença entre o novo e o velho, às vezes ao extremo. Sua ênfase no desenvolvimento histórico impedia-o de encontrar um lugar satisfatório no cano da Escritura para grande parte da literatura sapiencial. Ao se negar a alegorizá-la, ele era incapaz de ver como ela contribuía para a realização do propósito divino na história. E ele não é totalmente inocente de importar e incorporar no seu pensamento ideias extraídas da cultura grega. Por exemplo, ele considera o homem o vínculo do cosmo, combinando em si mesmo os dois domínios da criação visível e invisível, uma noção grega e não bíblica. Não obstante, Teodoro fez um protesto importante contra os excessos de alegorização alexandrina. O seu colega de Antioquia, João Crisóstomo, demonstrou a importância disso para a pregação e os seus comentários têm importância duradoura maior do que os de Orígenes. Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia do século IV, fez vasto uso do método alegórico nos seus primeiros comentários e nunca deixou de considerá-lo legítimo, às vezes necessário. Como Orígenes, ele também pensava que interpretar algumas passagens do Antigo Testamento de maneira literal seria absurdo ou destrutivo. Seria impossível Deus ter ordenado a Oséias, por exemplo, fazer algo que não é honrável. Jerônimo reconheceu tipos no Antigo Testamento como também profecias simples e diretas, mas tornou-se prudente em relação ao método alegórico e nos seus comentários posteriores fez uso crescente da abordagem literal e histórica. Agostinho também tornou-se mais precavido no seu uso da alegoria à medida que o tempo passou e, em vez do uso livre desse artifício, nos seus primeiros comentários, tornou-se mais cuidadoso, embora tenha continuado a usar a interpretação alegórica, encontrando significados secretos nos títulos dos salmos, nos nomes de pessoas e lugares e, acima de tudo, nos números. Agostinho, assim como Orígenes, acreditava que aspectos obscuros achavam-se no texto por intenção.
divina para estimular o exercício do pensamento. Da mesma maneira, ele considerava a regra de fé da Igreja um controle. Agostinho insistia que a Bíblia deveria ser lida e compreendida no contexto da comunidade cristã. Passagens difíceis podem ser esclarecidas por passagens inteligíveis de outras partes da Escritura, aspecto que Tertuliano já havia sugerido muito tempo antes, no esforço de oferecer orientações práticas para a distinção entre textos literais e figurados. Agostinho insistia que qualquer coisa que parece atribuir injustiça a Deus ou aos fiéis, e qualquer coisa que não parece conduzir à boa moral e à verdadeira fé, precisa ser interpretado de forma alegórica. O critério definitivo é o do amor. Se o sentido literal leva a estabelecer o reino do amor, então é correto, senão o texto é figurado. Nessa mesma linha, ele afirma que sua importante obra de doutrina cristiana precisamos meditar no que lemos até que se encontre uma interpretação que estabeleça o reino da caridade. 3. A interpretação do Antigo Testamento na Idade Média. O método predominante da interpretação do Antigo Testamento durante o período entre o colapso do mundo antigo e a reforma foi o alegórico. Durante os primeiros séculos desse longo período, o estudo do Antigo Testamento foi realizado em grande parte em mosteiros, onde a forma de vida favorecida a abordagem contemplativa do texto e esta fazia a interpretação pender para o método alegórico. Os escritos da escola de Antioquia aparentemente não estavam disponíveis no Ocidente, e foi somente no século XII que uma escola de pensamento, a vitoriana, começou a destacar a importância do significado literal do Antigo Testamento. Alberto o Grande e o seu pupilo, que se tornou o mais famoso, Tomás de Aquino, profundamente influenciados pelo recém-descoberto pensamento de Aristóteles, contribuíram com sua grande influência contra a alegorização excessiva, mas essa abordagem estava tão enraizada que parece ter durado até o período da Reforma. O monge João Calvino, que escreveu no século V, distinguiu 4 níveis de significado no Antigo Testamento literal ou histórico e os 3 sentidos espirituais, o alegórico, o analógico e o tropológico. Assim, por exemplo, Jerusalém deve ser entendida como uma cidade para os judeus de acordo com o seu sentido literal. A alegoria fornece o significado doutrinário. A Igreja de Deus, a analogia extrai o significado celestial transmitido em Gálatas 4:26. A tropologia, que se ocupa com o significado moral, vê Jerusalém como uma tipificação da alma do homem. As obras de Gregório Magno, no final do século VI, especialmente o seu comentário de Jó, iriam exercer influência tremenda sobre a atitude dos estudiosos bíblicos medievais em relação ao Antigo Testamento. Gregório deu pouca atenção ao significado literal, mas dedicou grande atenção aos vários sentidos espirituais, especialmente o tropológico. Usando uma representação gráfica, ele descreveu as funções dos diversos significados da Escritura com a seguinte metáfora: primeiro lançamos o alicerce histórico, depois, por meio da busca do significado típico de tipo, edificamos uma estrutura da mente para que se torne uma fortaleza da fé, e então, como último passo, por meio da instrução moral e da graça, nós, por assim dizer, revestimos o edifício com uma camada colorida. Citando em B. Smalley, página 33, Gregório fundamentava sua interpretação tropológica ou moral em testemunhos. A interpretação que ele dava a um texto específico sugeria outro texto que continha a palavra que possuía o mesmo significado espiritual que o primeiro. Isso conduzia a outro texto e mais outro, até que finalmente Gregório formava uma corrente
de passagens paralelas conectadas de forma um tanto artificial e esquisita. Gregório trouxe todo o seu conhecimento para a tarefa da exegese bíblica e usou a exegese como base para sua pregação e ensino. Com isso, ele também influenciou profundamente a prática medieval. O respeitável Bega sentiu fielmente essa tradição. O prólogo do seu comentário de Samuel, ele destacou duas razões, uma apologética e outra pastoral. Para o uso do método alegórico, se tentamos seguir apenas a letra da escritura, da forma judaica, o que encontraremos para corrigir os nossos pecados, para nos consolar e instruir quando abrimos o livro do abençoado Samuel e lemos que Elcana tinha 2 esposas. O método alegórico manteve-se como o padrão, embora não sem variações. Augelon de Luxeuil chegou a usar 7 sentidos na sua interpretação do Antigo Testamento. Mas de tempos em tempos houve eruditos que destacavam a importância do significado literal e implícita ou explicitamente expressavam o seu desagrado pela excessiva ingenuidade alegórica. A senhorita Smalley, chamou a atenção para os vitorianos nesse contexto, uma sucessão de estudiosos bíblicos associados ao mosteiro de São Victor em Paris, fundado em 1110, página 83 a 195. Hugo de São Victor destacou a importância da compreensão correta do sentido literal do Antigo Testamento e preparou auxílios históricos e geográficos. É interessante notar que ele insistia que, enquanto o estudo literal deveria iniciar com o Antigo Testamento e então prosseguir para o Novo Testamento, o estudo alegórico deveria ser feito no sentido inverso. Ele insistia que a interpretação alegórica deveria estar fundamentada no conhecimento do estudo sistemático doutrinário. Hugo aumentou a importância do significado literal histórico ao revesti-lo com o significado espiritual como que conduz ao conhecimento, em distinção do terceiro significado tropológico, que conduz à prática da virtude. André de São Victor não fez segredo da sua determinação em expor o significado literal do Antigo Testamento, chegando quase a excluir os outros. Sua obra acerca dos profetas propôs-se intencionalmente a desenvolver a exposição literal feita por Jerônimo. Na sua busca por material para esclarecer o Antigo Testamento, ele beneficiou-se da riqueza do cumprimento judaico, do qual dependeu grandemente. Apesar da influência extraordinariamente grande dos escritos de André, a abordagem alegórica do Antigo Testamento continuava a exercer mais influência do que a literal sobre a mente dos eruditos medievais. Tomás de Aquino, no entanto, fez várias distinções vitais que contribuíram para ressuscitar o sentido literal. Comentaristas do Antigo Testamento havia muito tinham atacado de forma um tanto inconclusiva o problema de se metáforas e outras formas de linguagem figurada forneciam algum tipo de significado literal. Teodoro de Mopsuestia estava entre os que diziam que sim. Tomás de Aquino definiu de forma ousada que o significado literal era a intenção integral do autor inspirado, quer expressa em linguagem direta e simples, quer de maneira metafórica. Apoiando-se na distinção agostiniana entre as palavras e coisas e ajustando isso ao quadro aristotélico que incorporou o seu pensamento, Tomás de Aquino explicou o sentido alegórico, afirmando que, enquanto os autores humanos expressam o seu significado por meio de palavras, Deus também pode expressar significado por meio de coisas, eventos históricos. Portanto, para Tomás de Aquino, o sentido alegórico é o significado que Deus colocou na história sagrada. Em outras palavras, o significado literal representa o que estava na mente do autor sagrado. O significado alegórico revela conteúdo adicional que estava na mente de Deus quando inspirou a passagem específica das Escrituras. A importância de Tomás de Aquino atribuía ao significado literal da Escritura pode ser medida na sua afirmação de que, embora a interpretação espiritual seja para a edificação dos fiéis,
Não se pode deduzir nenhum argumento dela, somente a interpretação literal deve ser usada para esse propósito. Pelo menos um dos últimos autores medievais, Nicolau de Lira, deu grande valor ao significado literal do Antigo Testamento, queixando-se de que o sentido literal está quase sufocado no meio de tantas exposições místicas, citado em CHB 379. Mas, como B. Smalley nos lembrou, sabemos tão pouco acerca da exegese da época final da Idade Média que as generalizações são perigosas. Não obstante, o coro de denúncias formado por autores humanistas e da reforma do final do século XV e o início do século XVI contra os excessos dos alegoristas sugere que o significado literal do Antigo Testamento corria o risco real de ficar soterrado sob uma montanha crescente de interpretações esquisitas, umas mais, outras menos. Geiler de Kaiserberg protestou contra os métodos exegéticos que transformavam a Bíblia em um bico de cera. 4. A interpretação do Antigo Testamento no período da Reforma. O mais notável entre os eruditos humanistas do período da Reforma foi Erasmo. Eu acho que é o Erasmo de Roterdã, vamos chutar aí, né? Embora o seu interesse de estudo fosse o Novo Testamento, ele estabeleceu regras de interpretação que influenciariam o estudo do Antigo Testamento. Erasmo insistiu que o sentido literal e gramatical precisa ser obtido pelo uso das melhores técnicas linguísticas disponíveis e que o sentido espiritual precisa ser exposto em conexão próxima com esse sentido gramatical. O Lutero foi ainda mais longe. Ele rejeitou completamente a interpretação quádrupla das escrituras que distinguia as interpretações literal, alegórica, antropológica e analógica, sendo esta última o que o jargão do século XX chamaria escatológica. Ele reconheceu que ocasionalmente Paulo havia usado a alegoria e estava disposto a lançar mão dela no púlpito, mas se opunha a qualquer procedimento que minasse o sentido literal do Antigo Testamento, visto que enxergava nele a história de Cristo e da fé. Nisso, ele estava sem dúvida reagindo contra aqueles alegoristas que esvaziaram a história de Israel de seu significado básico. A tipologia